Shalom, amigos, bem-vindo ao nosso canal Sementes do Eterno. Quero pedir para você compartilhar, deixar o seu joinha e agradecer você por estar sempre nos acompanhando. Deus abençoe ricamente a sua vida e sua família. Quero deixar uma palavra para a nossa reflexão, está no livro de Romanos, capítulo 5, no versículo 18. Pois assim como por um só a ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Nós sabemos, que por causa de Adão, todos nós pecamos, todos. E nós somos separados da presença de Deus, nós somos lançados fora da presença de Deus. Mas através de Jesus Cristo, todo aquele que crê em Jesus tem acesso à graça, Não é mérito nenhum, não é por nós fazermos alguma coisa que agrade a Deus que nós vamos ter a salvação. Mas foi o sacrifício de Jesus no Calvário que nos garante essa salvação, que é gratuita. Nós apenas precisamos crer nesse sacrifício de Jesus, nesse amor redentor, esse amor vicário. A palavra vicário significa quando alguém se coloca em nosso lugar. Então Jesus se colocou em nosso lugar como pecador para que nós pudéssemos hoje desfrutar da graça, da bondade e da misericórdia de Deus. Mas o que eu quero falar sobre a graça? Hoje nós podemos desfrutar da graça, mas infelizmente nós encontramos ainda muitas pessoas que oram como as orações de Davi, orações imprecatórias. O que são orações imprecatórias? São aquelas orações que nós fazemos, que pedimos para Deus fazer da mesma forma ou de maneira mais violenta até com os nossos adversários. Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele fazia essas orações. Nós vamos ver que Davi fez oração que ele fala, quebra o dente dele, quebra o arco, sabe? Por quê? Da mesma forma que Davi sofria violência no seu físico, ele queria que Deus respondesse da mesma forma com os seus adversários. Mas nós esquecemos que era a lei. Estávamos na época da lei, mas agora nós estamos na época da graça. Então nós não podemos mais ter esse tipo de oração, principalmente os intercessores. Principalmente que nós vamos orar por alguém, nós não podemos fazer essas orações imprecatórias, pedindo para Deus pesar a mão. Isso é muito sério, porque se eu acho que eu posso receber a graça de Deus, a minha família pode receber a graça de Deus, por que as outras pessoas também não podem receber a graça de Deus? Porque as minhas orações para o outro têm que ser imprecatórias. Quando Jesus não nos ensina isso. Uma vez eu comentei que perguntaram, que a pessoa disse que não gostava de ler o Antigo Testamento porque achava o Antigo Testamento muito violento. Eu perguntei para a pessoa qual era o livro que Jesus lia no Antigo Testamento. Jesus tinha o quê? A Torá, os profetas, não é isso? Os livros históricos, eram os livros que Jesus lia. E porque Jesus vem nos ensinando de uma maneira tão doce, de uma maneira tão amorosa, de uma maneira perdoadora, se ele lia o mesmo evangelho? São interpretações humanas. Então nós precisamos ver que se nós merecemos a graça, as outras pessoas também merecem a graça. Eu fico muito preocupada. Eu tenho temor, queridos, eu tenho temor em orar e falar assim, Deus, pesa a mão. Porque a palavra de Deus fala com a mesma medida que nós medimos, nós seremos medidos da mesma forma que nós julgarmos, seremos julgados. Deus não nos constituiu juiz de ninguém. Então, se você não consegue orar para alguém, se você não consegue interceder por alguém, se você não consegue se colocar na brecha por alguém em amor, eu quero dizer uma coisa, você pode não concordar, é melhor que você não faça. É melhor que você não faça, porque quando você vai se colocar na brecha por alguém, você tem que olhar para essa pessoa que você está se colocando na brecha como Cristo vê. Será que Jesus
derramou o seu sangue só por mim, pela minha família, pela minha casa? Jesus não derramou o sangue para as pessoas que eu acho que eu não gosto? Para a pessoa que eu acho que está me perseguindo? Aquela pessoa está me perseguindo, eu vou orar para Deus me livrar daquela pessoa. Eu fico muito preocupada com esses tipos de quando a pessoa fala, aquela pessoa não me dá sossego, eu vou orar para Deus me livrar dela. Eu pergunto, será que essa pessoa tem consciência do que é graça? Queridos, por um só veio o pecado, mas por um só também veio a justiça. E todos aqueles que creem têm direito de receber essa justiça. Eu vou comentar com vocês, por exemplo, meu pai, que eu falava de Jesus para o meu pai, e meu pai falava assim, mas minha filha, eu sou um pai ruim. Eu falava, não, pai. Eu sou um mau marido. Eu falei, não, pai. Filha, o pai judia de vocês? Eu falava, não, pai. Minha filha, então como é que uma pessoa que mata, que rouba, que faz tantas, destrói famílias, essa pessoa é salva se aceitar Jesus? E se eu não aceitar, eu não sou salvo? Eu falei, pai, quando o Senhor olhar para alguém, quando o Senhor quiser compreender a salvação vem pela graça, o Senhor não vai olhar nem para a direita nem para a esquerda. O Senhor vai orar para Deus. É Deus o nosso referencial. É Deus que tem que ser a nossa referência. Nós pecamos contra Deus. Antes do Senhor pecar contra o seu irmão da direita, da esquerda, nós pecamos contra Deus. Nós somos separados de Deus. E em Jesus Cristo nós temos a graça de voltar a estar com Deus. Por isso, quando nós oramos por alguém, eu falo assim, se a gente não saber ter amor, queridos, nós não podemos nos colocar na brecha para orar por alguém. Porque, queridos, maior prova que amor de Jesus, Jesus merecia a cruz do Calvário? Jesus merecia sentir o abandono do Pai na cruz? Porque ele fala, Pai, por que me abandonaste? Naquele momento ali, Jesus sentiu a dor da separação do Pai. Porque ele estava sobre ele os nossos pecados. Os nossos pecados. E muitas vezes nós queremos achar que o nosso pecado não é tão sério assim como o pecado do irmão da direita, da esquerda, do vizinho, ou seja, de quem for. Perante Deus, todos nós somos pecadores. Perante Deus, por causa de Adão, todos nós sofremos as consequências de pecado. Mas perante Deus, todos nós temos o direito de nos aproximar de Deus mediante a graça, se cremos em Jesus Cristo. Se cremos nesse amor redentor, essa entrega sobrenatural. Nós precisamos pensar muito. Tem louvores, eu sou muito crítica, desculpe, mas eu sou crítica. Tem louvores que eu não gosto de cantar, porque é uns louvores que fala que um dia eu estou lá embaixo, não, quando é quem me viu lá embaixo agora vai me ver por cima, sabe? É louvores vingativos. Na minha consciência, na minha concepção, no meu entendimento, eu acho que louvor é a Deus. É exaltar a Deus, expressar a Deus a sua grandeza, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua compaixão para com a humanidade. Eu não consigo entender louvor que fala que um dia eu estava lá embaixo, mas agora vão me ver lá em cima. Louvores de vingança. Eu me pergunto se quando uma pessoa entra na igreja, você imagina uma pessoa entrando na igreja, pecadora, cheia de pecado, se sentindo lá embaixo, se sentindo acusada, ela entra na igreja e ouve esse tipo de louvor. Será que isso vai falar o coração dela? Vai fazer ela se render a Cristo? Vai fazer ela compreender o amor sacrificial de Jesus? Quando nós adoramos a Deus, nós trazemos a presença de Deus, queridos. E vidas são libertas, são curadas, são transformadas. Então nós precisamos mudar os nossos louvores. Precisamos mudar as nossas orações intercessórias. Como nós estamos orando por alguém. Eu falo por mim, queridos. Eu já tive experiência de orar por pessoa que eu sabia que não me suportava. Estou falando sério. Só que quando eu fui orar para aquela pessoa, Regina, olharia para aquela pessoa e ia fazer essas orações de Davi, imprecatórias, né? Mas eu olhei para aquela pessoa e falei, Senhor, assim como eu merecia a tua graça, assim como eu merecia a tua bondade, essa pessoa também, ó. E eu sabia que aquela pessoa não me suportava, eu sabia que aquela pessoa falava coisas em mim que eu nem pensava, mas naquele momento,
Eu falei, Senhor, me dê graça e sabedoria para orar como o Senhor oraria por esta pessoa. Isso é muito importante, queridos, é uma responsabilidade muito grande como intercessores. Não ore para Deus fazer justiça, não ore para Deus se vingar. Porque a justiça de Deus, queridos, só Deus sabe como fazer. Deus não é injusto. Deus não é injusto. Deus não é falho. Deus não tem filhos queridinhos, preferidos. Deus olha para a Regina, mas a Regina não pecou, não fez isso, mas fulano fez. Não, para Deus é pecado. Eu pequei. Então nós precisamos saber como orar. E quando você está em liderança, quando você é um líder, um intercessor, é uma responsabilidade muito grande. Se de repente vai vir para você, pessoa que você tem que orar, e que você sabe que aquela pessoa não gosta de você, como que você vai orar? E você pode pensar, bom, eu vou fazer uma oração, ela vai ouvir, ela vai gostar da oração. Mas nós não enganamos o Espírito de Deus. Deus sabe se aquela oração está saindo do nosso coração, do nosso espírito para aquela pessoa, ou a nossa mente está imprecatória. Na nossa mente está imprecatória. Nós não podemos, queridos. Quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. E nós precisamos, como intercessores, orar segundo o que está no coração de Deus. Eu acho fascinante. Eu acho fascinante Deus, Ele não... Eu sempre falo que Deus não tem filhinhos, assim, birrentos. Você já viu aqueles filhos birrentos? Que sapateia, 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 e até que ele achar que Deus convence ele, que ele vai convencer Deus? Não. Nós não vamos convencer Deus pelas nossas birras. Nós não vamos convencer Deus por aquilo que nós achamos que Deus deve julgar ou não julgar aquela pessoa. Nós vamos convencer Deus, nós vamos trazer a presença de Deus quando nós orarmos segundo o que Ele orou. Quando Ele estava na cruz do Calvário, o que Ele falou? Pai, olha, eu paguei um preço agora, o Senhor pese a mão. Foi isso que Jesus fez. Jesus não fez oração imprecatória na cruz, mas Ele entregou. Ele falou, Pai, está consumado. A minha vida eu entrego. Não impute neles todas essas coisas. Queridos, é um processo para nós aprendermos, viu? É um processo para nós aprendermos. Por isso eu creio que muitas coisas que nós passamos na nossa vida é Deus trabalhando no nosso caráter, não no nosso espírito. A gente confunde, nós falamos, Deus está trabalhando no meu espírito. Não, Deus não está trabalhando no nosso espírito, Deus está trabalhando no nosso caráter, Deus está trabalhando no nosso ego, mas não no nosso espírito, porque o nosso espírito já é perfeito. Ao contrário, a Bíblia diz que é Ele que intercede por nós, porque nós não sabemos como orar. Então, que você possa ser um intercessor, que você possa orar pelas pessoas, segundo o que está no coração de Deus, não segundo o que você pensa, o que você acha. Eu falo, queridos, eu já passei por um estreito em orar, como eu já falei para vocês. Deus me usa em palavra de conhecimento, de orar pela pessoa, eu saber exatamente o que a pessoa estava pensando de mim. Eu já tive experiência de orar por pessoas que ela queria testar aquilo que eu ia falar. Então, queridos, às vezes nem todos têm palavra de conhecimento para compreender, mas eu já passei por isso, de pessoas virem até a mim, pedir oração para testar aquilo que eu ia falar. Então, que você possa saber que oração imprecatória era na lei, na graça. Nós temos que fazer oração como Jesus nos ensina. Que Deus abençoe vocês. Um ótimo dia. Fica na paz. Shalom.